Senhoras e senhores, prezados telespectadores, estamos de volta com o nosso programa Você Sabia? E é mais uma vez um tempo de muita satisfação para mim, porque eu estou trazendo para a nossa conversa de agora uma pessoa que desde nenezinho foi nosso parceiro aqui dentro da Rede Vale de Comunicações, já que começou junto com a TV Educativa. É o Michael Eckert, que hoje dirige o Masopa Entretenimento, uma empresa ligada à Rede Vale de Comunicações, assim como é ligada à Nova Geração, como é ligado à nossa TV Educativa e outras coisas da qual nós fazemos parte. É com muito prazer, Michael, que eu te trago aqui para que nós tenhamos uma conversa de, se tu te lembras ainda, qual foi o teu começo aqui na nossa Rede Vale? Lembro, claro. Olá, seu Osvaldo, obrigado pelo convite. Para mim também é uma satisfação muito grande. Eu iniciei os trabalhos aqui na TVE em 2 de maio de 2000, então a gente já está falando aí de 12 meses, né? Eu meio que sou um patrimônio já da Rede Vale de Comunicação também por tempo de trabalho, né? De que maneira tu entrou? Por que porta tu entrou aqui? Olha, eu na verdade naquela época eu estava muito mais inclinado com o mundo da TV enquanto ficção, que é fazer... Eu queria ser ator, né? Eu queria fazer TV, eu queria fazer novela, eu queria fazer cinema. E daí eu estava fazendo um curso em Porto Alegre, na Escola de Atores do Brasil, com Juan Carlos Sousa. E naquela oportunidade, trabalhava o Christian Simon aqui na TVE com o senhor. Né? Ele foi um dos caras que... Ele deve ter entrado ali por 98, eu acho, na TVE. E aí nós nos conhecemos, ficamos amigos, e aí ele, tem um trabalho... Eu, na verdade, trabalhava em fábrica de calçado, em escritório, não tinha nada a ver com comunicação. Até então eu não tinha experiência. O teu negócio era ser artista. Eu queria isso aqui, né? Eu queria essa luz aqui, queria essas câmeras. Eu gostava muito de TV. Ainda gosto, mas naquela época, hoje eu amo mais internet. Hoje a web é que me conquistou de vez, né? Mas naquela época era televisão. Mas claro, como eu morava lá em Arroio do Meio, interior e tal, né? Não era nem aqui em Lajeado. Então eu não tinha nenhum contato com esse universo. Então eu pensei, bom, para conseguir isso eu vou começar a fazer alguns cursos, né? E aí fui bem meio sonsinho assim lá, fazer um curso em Porto Alegre, né? Para ver se rolava alguma coisa. A verdade é que quando nós abrimos a TV Educativa, nós não entendíamos nada de televisão, né? Nós entramos aí daquela maneira. E como é que vocês conseguiam fazer funcionar a TV Educativa? Porque não tinha professor nenhum, né? Aqui a TVE foi uma grande escola, né? Aliás, a Rede Vale de Comunicação toda, para mim ela foi tudo que eu aprendi enquanto comunicação, o início foi aqui. Né? E a paixão, inclusive, pelo que eu fui passar a ter depois por internet, pela comunicação como um todo, que fez eu migrar de... não quero mais trabalhar com esse universo de ator, de atuação e tal. Eu quero trabalhar em comunicação, eu quero ter negócios em comunicação. Foi aqui foi esse impulso mesmo, né? Mas o que eu avalio hoje, assim, olhando para trás, por que funcionava tão bem? Nós gostávamos muito, todos aqui naquela época, gostávamos muito de fazer televisão e naquela época, de certa forma, era mais fácil trabalhar porque não era tão burocrático. Hoje o colaborador não pode fazer hora extra, hoje ele não pode, tudo é banco de horas, ou é custo, ou não sei o quê. Naquela época a gente podia... Era mais simples, eu avalio, né? A gente podia se entregar mais, digamos assim. Era mais um sistema familiar de trabalho, todo mundo trabalhava junto? Todo mundo, e não tinha essa, nós fazíamos, e nós tínhamos a liberdade. Eu acho que isso é muito importante também, e isso ainda hoje, para as empresas, é muito fundamental. O colaborador ele tem que ter a liberdade de fazer... não só o que ele gosta, mas de fazer o que ele quer fazer, de ter essa oportunidade. Hoje também isso, de certa forma, às vezes, é um pouco barrado, porque o colaborador ele não pode acumular função, né? Porque senão, lá na frente pode ser algum problema. É impressionante. Né? Então, se ele tem que entrar com o pé esquerdo na empresa... Ele tem que entrar com o pé esquerdo. Se entrar com o direito, pode já está fora do que foi combinado. É muito difícil. É muito complicado. Na comunicação,
Isso ficou muito comunicado, muito complicado. Muito complicado, porque esse não é o perfil do profissional de comunicação. O cara de comunicação ele é muito multifuncional, ele faz muitas coisas, hora ele faz uma coisa, hora ele faz outra, não é o processo da comunicação ele é diferente de uma, sei lá, vou usar o exemplo de uma fábrica de calçado, que é onde eu também tive experiência. Não trabalhei na produção, mas sei como funciona a dinâmica. Tu não passa só a cola naquela tira do calçado e outro vai lá e cola a tira. Não é assim que funciona na comunicação. Então, o perfil ele é muito diferente. E nós, da comunicação, não queremos essa zona de conforto de... não, eu só escrevo. Não, eu também quero escrever, eu também quero fotografar, e se eu puder, eu também quero editar esse vídeo depois. Tem disso, né? Só que a atual legislação, ela de certa forma, ela tranca um pouco isso, né? Então, acho que sim, creio que o grande sucesso também, o que fazia funcionar sem ter os mestres, como o senhor falou, era isso. A gente podia dar vazão a qualquer tipo de loucura, porque a época permitia, a empresa, né, vocês, gestores, sempre permitiam e, de certa forma, nos incentivavam à loucura, né? Se a gente for olhar o que nós fazíamos naquela época... eu acho que quem trabalha em comunicação, se não toma sopa de garfo, ele não aguenta, é muito bom artista. Não aguenta a pressão. E assim, na verdade, tu não pode ficar muito restrito a um horário, porque assim, se não está pronto o teu trabalho, tu não tem como sair, né? O jornal amanhã tem que estar na casa do leitor. Isso está no sangue do profissional. Porque mesmo aqui hoje, nós temos 150 profissionais trabalhando, espalhados pelo Vale, esses com espírito jornalístico, a gente conhece perfeitamente quem são. Eles, se à meia-noite puser trazer um furo de notícia ou uma reportagem, eles saem da cama e vão fazer isso. Enquanto aqueles que não têm esse sentimento, isso é uma profissão de vocação, como um sacerdócio. Não é isso vem de dentro, né? Eu vou ser pedreiro, eu vou ser pintor de parede. Não é bem assim, né? Mas nós temos ainda aqui muitas pessoas que se dedicam, eles sabem, a gente sempre procura, claro, se compensa o horário, porque trabalhou mais realmente, né? Mas eles estão dispostos, eu acho que eles gostariam mais de ser como era antigamente e como é hoje. Eu sou editor de polícia, eu sou repórter disso, daquele outro. Diminuiu muito, isso dificulta um pouco, mas a gente está sobrevivendo, né? Exato, não tem que ser. As empresas devem também se adaptar a essas novas legislações, né? Mas eu também acredito que, como o senhor falou, eu creio que esses profissionais que têm esse perfil, porque isso vem de dentro. Sim. Isso não se aprende em faculdade alguma. Eles continuam fazendo, né? Ou tu tens ou tu não tem aquilo, né? Porque isso tu não aprende, isso vem de ti. Esses caras com certeza gostariam de poder fazer muito mais. Sim, com certeza. Porque é do perfil, né? Um editor de polícia, por exemplo, ele fica com o celular dele ligado do lado da cabeceira da cama 24 horas por dia, né? Porque ele acerta com a polícia, acerta com tudo aquilo. Ele levanta uma hora se tiver um fato qualquer. Se for às 11, ele atrás naquela mesma noite, aqui para dentro do jornal ou da TV, ou seja, lá de que ponto de vista for. Mas tu tem alguma saudade daquele tempo? A época da TVE, tenho, na verdade, a gente conversa de vez em quando aqui, eu e a Rita, inclusive, bastante. Nós dizemos assim, naquela época era só diversão, era impressionante. Hoje, vez que outra, às vezes a gente se pega assim naquela pressão, e aquela pressão ela tem um outro sentido às vezes. Às vezes é o estresse, às vezes, sabe, é alguma situação diferente. Naquela época, eu não sei, também talvez seja por uma questão de idade. Daqui a pouco, naquela época, nós não tínhamos o amadurecimento de olhar para aquilo, enxergar aquilo como um negócio, como uma carreira. Nós, e talvez posso mais falar por mim, era diversão, era um trabalho sim, mas era muito diversão. Então isso é a parte saudosismo da coisa, né? É só diversão. Porque hoje se tem muita diversão no trabalho também, com certeza. Mas tem outras coisas. Tem a pressão do negócio ter que acontecer, dos resultados. É diferente.
talvez seja amadurecimento e questão de... naquela época, por exemplo, eu não tinha vínculos comerciais, então eu não tinha que me preocupar com o faturamento, até porque naquela oportunidade a TV, o faturamento dela não poderia existir também, porque ela era educativa, era uma situação diferente. Então o nosso compromisso aqui era criar conteúdos, e aí era só muita diversão. E sabe que talvez nem tu não saibas, e muita gente não saiba, por que a TVE parou em Lajeado. Tu sabe por quê? Alguns comentários apenas, mas acho que oficialmente não mesmo, seu Oswaldo. Veio uma nova lei, nós éramos filiados à TV Educativa de Porto Alegre. Essas televisões das capitais tinham as suas filiadas. E veio uma ordem do governo de que dali para frente não poderia ser assim. Cada município teria que ter a sua televisão. E como nós éramos filiados a Porto Alegre, nós fomos lá, conversamos com a diretoria e acertamos com eles de que nós pediríamos o nosso canal para Lajeado. Montou-se todo o trabalho que tinha que ser feito para se pedir esse canal, teve um gasto muito grande nesse sentido, e entramos com o processo lá, com a certeza, e continuamos atuando, com a certeza de que assim que viesse a licença, nós teríamos a nossa televisão. Daí trocou de governo, saiu um governo, se não me engano era o governo do Olívio, e entrou outro governo aquele lá de Caxias, que assumiu lá. Isso foi do 2003 a 2004 ali, né? Entrou outro governo. Aí, lá como nós tínhamos acertado com o governo do Olívio, nós fomos conversar com a nova direção da TV em Porto Alegre, porque a primeira vez eu consegui pela amizade que eu tinha com aqueles que dirigiam a televisão educativa. Através deles foi feito todo o processo e eu consegui trazer a televisão para cá. Aí então nós conversamos lá na televisão, eles disseram que nós tínhamos que procurar, né, a parte de governo e coisa, mas que nós não nos preocupássemos, que não haveria problema nenhum e coisa. Daí nós procuramos os políticos aqui do Vale do Taquari, eu não quero citar nome para não deixar, mas um deles que se comprometeu oficialmente de que nós não nos preocupássemos, porque ele iria tratar com o governo do Rigoto. Ele tomaria conta desse trabalho. Ele garantiu que nós não iríamos perder a TV. Eu estava sempre preocupado, porque eu não sabia o que a nova direção lá dentro pensava. Mas como era uma fundação, onde o próprio presidente da fundação deu uma entrevista para nós, nos garantindo essa possibilidade, eu estava descansado. Quando nós ganhamos o canal para Lajeado, esse canal aqui, quem fez o pedido, quem pagou, quem fez tudo, foi a Rede Vale de Comunicações. Nós ganhamos a televisão aqui para Lajeado. Só que, quando chegou na hora, eles disseram, fomos lá em Porto Alegre para acertar tudo, e disseram, não, a televisão não vai ficar com vocês. A televisão vai ser uma filial nossa lá em Lajeado. Quer dizer que todas as promessas que foram feitas, todas as garantias de governo que nos foram dadas por alguns políticos, terminaram em nada, e Lajeado acabou a perder a sua televisão. Estamos lutando até hoje para trazer de volta, e já a Fundação Oswaldo Carlos já passou para a Univates, para que a Univates consiga fazer trabalho, porque é preferível com universidades e coisa, mas ela está trabalhando muito e dificilmente eu acho que ela vai conseguir isso, porque ficou muito complicado. E é por isso que nós entramos com a televisão a cabo e queremos nos especializar na internet. Verdade. É uma pena, porque a audiência era muito grande, era no cabo a TV, era também Não, a TV não era no cabo. Era no 7 da NET e no 45 do HF, que era o aberto, né? Ou seja, a audiência era muito grande e era Nossa, a programação já estava, acho que 2 horas praticamente diárias. E eu sei que nós podíamos usar 2 horas, mas nós fazíamos 30 minutos, né? O que não existia na época para Lajeado, nossa, era muita coisa, eram 30 minutos de uma TV dedicada para essa cidade, né? Não, mas agora com a educativa, agora com a TV Informativo, nós estamos sentindo um aumento constante de sintonia. Ainda temos algumas dificuldades técnicas para poder tê-la
permanentemente na internet, onde a pessoa liga o computador e assiste da mesma tempo maneira, real, né? tempo real e coisa. Mas isso está sendo trabalhado. Ô, Michael, agora nós temos que fazer uma pausa, porque o operador lá precisa descansar e nós precisamos faturar. Voltamos logo em seguida.